Bom, meus irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, todos abençoados, amém? Amém. Que privilégio, não é verdade? Estar na casa de Deus no domingo à noite, para juntos nós celebrarmos o seu nome. Nós temos motivos, irmãos, para servi-lo. Muitas são as bênçãos que ele tem nos dado. Isaías nos lembra isso quando ele escreveu um cântico, no capítulo 25, apenas o primeiro verso, o profeta escreveu assim, ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. É por essas maravilhas, irmãos, que também nós servimos a Deus. E por falar nelas, vamos cantar um pouquinho as muitas bênçãos do Senhor. E no 63, coloque-se em pé. Julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez. Surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes a teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Contas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Contas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo, breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Contas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Diácono Fábio vai fazer uma oração em voz audível com todo o povo do Senhor. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento. Todo o povo do Senhor, contando e cantando as muitas bênçãos dele. Ora, irmãos, uma das bênçãos que Deus nos deu em Cristo Jesus, além do privilégio de dizermos que somos salvos, temos o santo privilégio de andar em santidade. O mundo não conhece, não sabe desse privilégio que nós, o povo de Deus, temos, de andarmos em santidade. Ao mesmo tempo que é um dever, também a outra face é o privilégio que o Senhor tem nos dado. E por falar nessa bênção de andar nos caminhos do Senhor em santidade, nesse momento do culto, nós paramos por um instante para juntos nós refletirmos sobre a nossa vida e considerarmos as nossas palavras, as nossas ações, os nossos pensamentos em todos os ambientes em que nós estamos inseridos no dia a dia. Porque, irmãos, diferentemente de Jesus, nós somos pecadores e pecamos.
Ora, ele não nos salvou para vivermos no pecado, mas o crente acaba pecando. E quando isso acontece, o que nós devemos fazer? Pedir a ele perdão pelos pecados que ele tem nos dado. E por qual motivo? Porque o salmista nos lembra uma bendita promessa no Salmo 103, apenas na primeira frase do versículo 3, o salmista, se referindo a Deus, diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ora, irmãos, não sobra nenhum pecado diante do perdão de Jesus. Nós, os homens, falhamos às vezes em perdoar aqueles que nos ofendem. Às vezes temos dificuldades de perdoar todas as ofensas das pessoas. Mas Deus não é semelhante a nós. Graças a Ele por isso. E por quê? Porque Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Não há pecado, irmãos, cometido ontem, hoje, ou que ainda será cometido por nós, que o Senhor, de maneira misericordiosa, por amor ao seu próprio Filho, não nos perdoe. Nós não merecemos. Porém, Ele nos perdoa. E esse bendito perdão também não é uma carta livre para que vivamos na prática do pecado. Pelo contrário, não é o fato dele perdoar todos os nossos pecados que devemos, então, viver na prática do mesmo. Afinal, Ele já vai perdoar assim. Não, irmãos. Nós, o povo do Senhor, sabemos da seriedade que é pecar contra Ele. Pecar contra Deus é ofender a sua santidade. Pecar contra Deus não é glorificar o seu nome. Porém, a boa notícia do Evangelho é que Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Qual é o pecado que nessa noite temos necessidade de confessar? Aproveite a oportunidade. Confesse a Jesus todo e qualquer pecado que for necessário, porque Ele tem um bom presente para nos dar. E qual é ele, irmãos? O perdão dos nossos pecados. Vamos então, todos juntos, nesse momento, desfrutar desse perdão em oração? Nós testemunhamos, Senhor, que de fato é o Senhor quem perdoa todas as nossas iniquidades. Nenhum pecado resiste ao seu perdão. Todos eles são resolvidos na cruz de Cristo Jesus. O Senhor, quando morreu pelos nossos pecados e verteu o seu sangue, nos perdoou de todas as dívidas que constavam contra nós. E nos salvou, e nos fez um povo santo, separado para vivermos para Ti. Mas ainda assim, na teimosia do nosso coração, às vezes nós incorremos em pecar contra o Senhor. E é por isso que nesse momento do culto, eu e os meus irmãos, do menor ao maior, todos nós, a uma só voz, reconhecemos a nossa natureza pecaminosa e também dizemos a Ti, Senhor, ajude-nos a lutar contra as tentações, ajude-nos a dizer não ao pecado, e se porventura alguém agora confessa os pecados, Senhor, de maneira misericordiosa, cumpra essa promessa, Senhor, que o salmista fez menção aqui, de perdoar todas as nossas iniquidades. Que o diabo, que o mundo, que ninguém possa nos acusar de nenhum pecado cometido, porque em Cristo Jesus eles já foram perdoados. Nós queremos, ó Deus, cantar daqui a pouquinho, com gratidão no coração, por termos recebido esse bendito perdão. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Todos perdoados, agraciados por Jesus, agora temos motivos ainda mais para cantar, não é verdade? Vamos colocar-se em pé, com toda a equipe, vamos louvar o Senhor. Jesus, em Tua presença
cada dia brilha mais, só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Já não separa mais a luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar, fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia, Jesus. Te louvamos, ó Pai. Te agradecemos porque Tu és o nosso Rei da Glória. Que você possa louvar esse Rei da Glória nessa noite, porque Ele é o nosso Senhor. As estrelas incontáveis Tu conheces todas pelo nome. Esse é o nosso Deus. Todo o universo desenhado foi em Tua majestade. Tua glória brilha entre nós, ó Pai. Tua glória brilha aqui. E quanto mais te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és. Não há outro
Tu és santo, Jesus. Estamos diante da Tua presença, Pai. Quando entro em Tua presença e contemplo a Tua glória, me esvazio e me prostro aos Teus pés.
Santo, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Obrigado, Jesus, porque Tu és santo, Pai. E a Tua igreja se reúne aqui para Te louvar, Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifícios de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. As minhas mãos, Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, Ele morreu por nós. mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, Adore ao nosso Deus. graças eu te Que dou. essa canção seja a nossa Ó meu oração. Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Restaurou para a comunhão dele. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Obrigado, Jesus, porque Tu és digno, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu em nosso lugar, ó Deus. Ó Deus, porque nós não merecemos nada, ó Deus, mas o Senhor veio em nosso lugar, ó Pai, e nos restaurou para o Teu louvor, ó Pai. Nós queremos Te louvar, nós queremos Te agradecer, ó Jesus, porque Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. E a Tua igreja está reunida diante do Senhor, ó Pai,
porque Tu és digno, ó Pai. Aleluias. Os irmãos podem se sentar. Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Tudo bem? Graças a Deus, mais um domingo, mais um culto. Há alguém que nos visita aí pela primeira vez? Para que a igreja possa abraçar e conhecer. Visitantes de primeira vez? Há alguém? Você veio a segunda vez é porque você já é de casa, né? Deus abençoe as pessoas que nos visitam. Essa semana temos semana abençoada, amanhã reunião de oração, terça, SAF orando aqui às 3 horas, quarta-feira estudo bíblico às 20, nos lares aqui. E também na quinta-feira temos um culto lá, ali na chácara do Luciano, ali atrás da ProRelax. Aí depois a gente colocar no grupo da igreja o endereço certinho, se você quiser ir lá, às 7h30, 19h30, um culto lá, toda a igreja é convidada. Sábado as mulheres se reunirão aqui, né? A partir das 8 horas. Quem quiser almoçar, só separa R$35 aí, dá o nome até hoje. Com a Andréia, você participa. Muito bem. Vamos abrir as nossas Bíblias em Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, versículo 1 em diante. Está já projetado, se você quiser acompanhar a leitura no projetor. A faremos. Diz assim a palavra de Deus. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente, vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei a Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então, habitantes no deserto, por muito tempo. Daí eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e o destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel, mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões diante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor,
e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos fazer menção depois de outros versículos, mas até aqui. Fale com o Senhor, fale para Deus tocar em seu coração sobre esse texto, sobre essa mensagem, para que você tenha uma vida comprometida, fiel, transformada pelo poder do Espírito Santo. Fala, Senhor, ao nosso coração, através da sua palavra, como o Senhor tem sido gracioso, generoso, misericordioso para conosco. Mais uma vez nós suplicamos essas bênçãos, que há a pessoa aqui que precisa ouvir a tua voz. Fala, transforma, modifica o sentimento, modifica, Pai, com o fruto da presença do Senhor, dando a paz, a alegria, a convicção de que está dentro do teu propósito. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Queridos, nessa semana, até coloquei no grupo do WhatsApp, nós comemoramos 167 anos da IPB, dia 12 de agosto de 1859, um jovem pastor, 26 anos, formado lá dos Estados Unidos. Ele chegou no Rio de Janeiro, e ele chegando nesse país diferente, porque hoje não é o Brasil que nós temos. Recentemente estivemos em Manaus, e fora de Manaus, o que a gente vê é um país ainda precisa de muita infraestrutura, precisa ser, ou seja, para ficar igual aqui as regiões, urbanizado, como que se chama. Mas Simon, chegando num país muito diferente daquele que ele conhecia, ele trazia consigo uma convicção. O Evangelho precisava ser anunciado, uma nova geração precisava ser alcançada pela palavra de Deus. As casas, as pessoas precisavam servir ao Senhor. Esse era o coração de Simonton. E desde aquele pequeno começo, passaram então 167 anos. Outros missionários vieram, depois que Simonton morreu. Ele morreu aos 34 anos, 7 anos e meio, praticamente 8 anos ele ficou aqui. E pastores foram levantados, igrejas foram organizadas, presbitérios, sínodos, até o Supremo Concílio, muitas escolas dominicais foram ministradas por esse Brasil afora, crianças, como a Eloá, que está conversando aqui, pode deixar ela conversar, faz parte. Hoje eu já consigo um pouquinho mais desvencilhar de quem conversa, né? Porque o Matias conversa muito e eu aprendo. E uma geração transmitiu a outra geração o que havia recebido. E hoje nós estamos aqui, queridos. Nós fazemos parte da história da IPB. Você faz parte dos 167 anos. Fala, eu sou IPB. Não com orgulho, mas com humildade, com gratidão, que nós fazemos parte dessa história. E uma comemoração como esta não deveria nos levar apenas a perguntar: olha, o que fizeram aqueles que vieram de nós? Simonton, Blackford, Chamberlain e outros que já se foram. Seu Cláudio, Ana, Jeter, Zezinho e N outros, trazendo para cá. Ela nos deve nos levar a uma pergunta mais profunda. O que faremos nós com a herança que nós recebemos? Porque nossos antepassados tiveram seu tempo. Outros pastores missionários tiveram seu tempo. Agora é o meu tempo, o seu tempo é o nosso tempo. E se Cristo não voltar antes, haverá uma geração depois de nós, nossos filhos, os nossos netos, as crianças que hoje estão na sala da escola dominical, e aquilo que essa geração receberá vai depender, ou dependerá, em grande medida, da fidelidade com que eu e você vivermos o que nós recebemos. Certamente, ou exatamente, ou de uma situação semelhante à que nós vivemos, comemorando, é que Josué se encontrava. Josué, ele estava chegando ao final da vida, não que nós estejamos chegando ao final da vida,
Nós estamos ainda pregando uma mensagem, comemorando um aniversário nessa geração. E Josué havia acompanhado Israel, o povo, uma longa caminhada. Ele saiu do Egito, ficou 40 anos no deserto, e aí depois de conquistar a terra, ele já estava então prestes a partir. E aí ele viu o poder de Deus no Egito, ele atravessou o deserto, esteve com Moisés, viu o Jordão se abrir, viu as muralhas de Jericó caírem, participou da conquista da terra, todos esses eus aí que foram derrotados, ele participou. Ele orou e o sol parou, a terra parou de girar, o sol já estava parado. Hoje nós sabemos disso. Agora já idoso, longevo, Josué reúne o povo em Siquém. E aí ele lança esse desafio, ele fazendo essa pergunta: escolhei hoje, a quem servais? Escolhem hoje. Josué coloca uma decisão que é atual para mim e para você nessa geração. Nós temos que escolher, porque no fundo, a grande pergunta não é: você servirá a alguém? Não. A grande pergunta é o seguinte: a quem você servirá? E aí então nós vamos pensar nesse tema. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos falar esse tema junto para você acordar, se você está começando a dormir? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E se eu fosse aquele talk show que ficava cutucando você, diga para o seu irmão do lado aí agora, como que podemos assumir esse compromisso? Gente, eu não gosto disso, por isso que eu não vou fazer. Faz para você mesmo. Aí você fica assim, fala para o seu irmão como Deus te ama. Às vezes a pessoa está lá, mas eu me sinto um miserável, Deus não me ama. E aí você ouve aquela pergunta, fala para o seu irmão do lado como Deus te ama. A pergunta é, será que eu estou sentindo isso? Então, como que eu posso assumir? Você pode perguntar para você mesmo, como que eu posso assumir esse compromisso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como que nós podemos assumir esse compromisso? Em primeiro lugar, lembre-se do que Deus já fez por você. Lembre-se do que Deus já fez na sua história. Não importa que idade você tem. É claro que você não vai parar agora e ouvir contar a história da sua vida. Mas algumas coisas você pode lembrar. Josué, antes de dizer para o povo escolher hoje a quem servais, ele relembra toda a história da graça de Deus. Veja, os primeiros versículos, Josué não começa dizendo ao povo, olha, aquilo que eles deveriam fazer. Primeiro, ele faz lembrar daquilo que Deus havia feito. O versículo 1, Josué lembra, em diante ali que nós lemos, Josué vai lembrar entre algumas coisas, ele fala, olha, os pais de Abraão viviam lá, além do Eufrates. Eu chamei Abraão, eu fiz passar por essa terra que vocês hoje conhecem. Eu dei a Abraão Isaque. Lembram de toda a história? E o povo conhecia a história do milagre de Isaque. Eu dei a Isaque Jacó, Esaú. Os gêmeos brigaram, divergiram, mas eu escolhi Jacó. E de Jacó eu formei um povo. E esse povo foi para o Egito, segue Josué falando, lembrando a história, como nós podemos falar agora, a história da IPB, ou a história da IPB de Mandaguari, quando em outubro falaremos sobre ela de novo. Olha, tais pessoas passaram, isso e isso, a história da sua vida, eu tirei vossos, quando o povo estava lá, eu enviei Moisés, eu enviei Arão, eu tirei o povo do Egito, eles caminharam no deserto, eu cuidei deles, livrei de Faraó, eu dei alimento. E ontem eu preguei, eu me inspirei num texto que o pastor Fábio não, como é que é o teu nome mesmo? Caio. Eu leio para o Fábio aqui, pensei, o Caio. Tá. O pastor Caio pregou um texto de Números 33, que era uma lista, eu disse assim, interessante, a gente leu o texto, e uma mensagem belíssima dos nomes que Deus mandou. Mas não vou pregar ele sobre agora, não. Isso deixa para outro dia. Eu não preguei o mesmo sermão, não copiei, não, tá? Foram outros argumentos que eu preguei ontem no aniversário, lá, a comemoração de 167 anos, também da IPB em Astorga. Mas
Em Números 33, Deus pede para Moisés também fazer uma lista dos lugares para quais eles passaram. E Josué está falando, lembrando ao povo, esses mesmos lugares, só que um pouco depois que ele sucedeu Moisés. E no final ele diz assim, olha, eu trouxe vocês a essa terra. Resumindo, eu dei essa terra para vocês. É como se Deus dissesse o seguinte, antes que vocês decidam o que farão comigo, lembre-se o que eu fiz por vocês. É como você, o pai bravo, você diz, pai, antes de eu me bater, deixa eu falar uma coisa, a culpa não foi minha, veja, você vai argumentar. E essa é a ordem da graça. Primeiro Deus age, depois Deus chama o seu povo a responder. Primeiro Deus faz para você, depois Ele chama. Quem primeiro deu a Ele? Ninguém. Israel não deveria servir ao Senhor para conquistar o amor de Deus, queridos. Israel devia servir a Deus porque Deus já havia demonstrado o seu amor, a sua fidelidade. Deus havia chamado Abraão, Deus formou Israel, Deus libertou Israel do Egito. Deus abriu o mar, Deus tentou o povo no deserto, Deus abriu o Jordão, Deus derrubou Jericó, Deus lhe deu a terra. Antes de perguntar o que Israel fez por Deus, Josué pergunta, o que Deus fez por Israel? Podemos aplicar a nossa vida como sendo a ordem do Evangelho. Nós servimos a Cristo para sermos salvos, ou nós não servimos a Cristo para sermos salvos. Servimos porque nós fomos alcançados pela salvação, pela graça. Nós não obedecemos para conquistar o amor de Deus. Você não obedece a Deus para conquistar o amor dEle, para ser amado por Ele. Nós obedecemos porque em Cristo fomos amados. Paulo diz em Romanos 5:8, escrevendo a carta aos Romanos, ele diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Antes de Deus pedir a sua vida, Ele entregou Jesus, Ele entregou o seu único Filho. Antes de pedir o seu serviço, Ele ofereceu a sua graça. Antes de perguntar o que você fará por Ele, olhe para a cruz e veja o que Ele fez por você. Talvez nós precisamos fazer hoje o mesmo exercício que Josué fez com Israel. Olhe para trás. De onde Deus tirou você? Quantas vezes Ele sustentou você? Quantas vezes você chorou e orou e Deus respondeu a sua oração? Quantas portas se abriram? Quantas vezes você pensou que não conseguiria continuar e mesmo assim Deus te sustentou? Quantas vezes Deus protegeu você, sua família? Quantas vezes Deus perdoou você? Deus, mais uma vez estou aqui, me perdoa. Quantas vezes Deus restaurou a sua alegria, a sua vida? Quando esquecemos aquilo que Deus fez, queridos, facilmente nos afastamos daquilo que Deus quer de mim e de você, do que Deus deseja. Por isso, a memória da graça alimenta a nossa fidelidade. Lembre-se do que Deus já fez por você. É uma forma de você assumir esse compromisso. A gratidão é a memória da alma. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas como nós podemos assumir esse compromisso? Em segundo lugar, reconheça os ídolos que disputam o seu coração. Reconheça os ídolos que disputam o seu coração. Depois de Josué lembrar o povo do versículo 1 até o 13, lembrar a ação de Deus, levar a memória do povo do que Deus fez por eles. Aí no versículo 14 do texto de Josué 24, que nós lemos, ele faz uma lembrança. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates,
e no Egito, e servia ao Senhor. Ainda pegando uma parte do versículo 15, ele também fala: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, é o mesmo que ele falou no versículo 14, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aqui, Josué menciona 2 grupos de ídolos. Primeiro, os deuses do passado. Nossos pais fizeram assim, assado, a quem eles serviram. E os deuses do presente, os deuses dos amorreus, cuja terra eles estavam habitando. Havia ídolos que vinham do passado, da família, tradições e etc. Havia ídolos que estavam ao redor deles. Há coisas que nós trazemos conosco. É nossa família, nosso jeito. Há outras que nós absorvemos do mundo em que nós vivemos, das famílias que nos envolvemos, e ambas podem disputar o lugar que Deus, ou o lugar de Deus em nosso coração. Talvez hoje nós não tenhamos uma imagem de Baal dentro de casa, mas a idolatria continua existindo. Talvez você não tenha uma imagem de santo dentro de casa, mas a idolatria continua existindo. Ídolo é qualquer coisa que ocupa em nossa vida o lugar que pertence exclusivamente a Deus. Pode ser dinheiro, pode ser carreira, pode ser posição, pode ser prazer, lazer, pode ser poder, pode ser reconhecimento, pode ser um relacionamento, pode ser até a nossa própria família. Muitos trabalham na igreja querendo reconhecimento, pode ser isso uma idolatria. Coisas legítimas podem se tornar ídolos quando passa a ocupar o primeiro lugar. Jesus disse em Mateus 6, 24, ninguém pode servir a 2 senhores. A aplicação é porque ninguém vive sem servir. Todos nós entregamos nosso coração a alguma coisa. E a pergunta é: quem está sentado no trono do seu coração? Quem controla o seu pensamento, a sua energia, a sua alma, seus esforços? E Josué acrescenta uma palavra importantíssima. Hoje, e não é amanhã. Lança fora hoje. Não quando as circunstâncias melhorarem, não quando os filhos crescerem, não quando a vida ficar mais tranquila. Hoje. Há decisões espirituais, querido, que não devemos continuar adiando. Talvez o maior perigo para muitas pessoas cristãs não seja abandonar formalmente a igreja. Muitos estão fora. É tentar servir ao Senhor sem abandonar os ídolos. Ficar na igreja e ficar com os ídolos. Frequenta o culto. Às vezes nós cantamos, oramos, mas o nosso coração pode estar dividido. O seu coração pode estar dividido. Por isso Josué está dizendo, não existe espaço para 2 senhores. Deus não quer apenas uma parte da nossa vida. Ele quer integridade, ele diz aí o texto, ele quer lealdade. Portanto, queridos, além de reconhecer o que Deus já fez por nós na história, nós precisamos reconhecer os ídolos que disputam o espaço do nosso coração. Aquilo que ocupa, em primeiro lugar, o nosso coração. Quando uma pessoa está falha na igreja, e pastoralmente, com amor, que a gente não quer, no sentido de correção para a punição, mas para restaurar, para fortalecer, como levantar uma árvore que está suja, presta ao chão, que está fraca, como serviço de esteio. A pessoa sempre tem uma desculpa. Minha família, minha saúde, meu trabalho. Sempre adia. Isso é ídolo. É desculpa. Ficamos 8 anos, 7 ou 8 anos, 8 anos na primeira igreja que nós pastoreamos. Tinha uma irmãzinha, eu não posso falar o nome dela, porque aí eu vou expor. Ela já partiu para a glória, eu poderia, mas não quero. Se ela fosse viva, eu falava, depois eu ligava e ainda brincava com ela que eu falei. Toda vez que eu chegava, ela falava assim, pastor, uma visita, pastor, não repare a casa que está bagunçada. E aí eu disse, irmã, eu vou ligar um dia antes, brincando, eu vou ligar um dia antes, não tinha telefone naquela época, né, no começo. E a irmã arruma uma casa que eu não quero ouvir mais essa desculpa. Por que está bagunçado? Ou não fala, ou arruma.
sempre uma desculpa. Eu não assumo compromisso, porque é amanhã. Eu tenho trabalho, eu tenho curso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Queridos, é hoje. Reconheça os ídolos que disputam espaço com o teu coração. Há um hino que fala, amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Finalmente, como podemos assumir este compromisso? Terceiro lugar, assuma a responsabilidade espiritual por sua casa. Pastor, é difícil fazer como Josué, que ele fala aqui no final do versículo 15. Vocês fazem o que vocês quiserem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Observe, primeiro, Josué não espera para saber que a maioria fará. Ele decide, se todos escolherem os deuses, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se a cultura mudar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A IPB tem que ser assim. O mundo mudou, nova tecnologia. Eu e a minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Eu quase saí espedaçado, mas saí vivo da sala das crianças hoje respondendo as perguntas. Por que ele não mata o diabo? Por que ele permite o mal? O que ele fazia antes de criar o mundo? E a conclusão nossa foi o seguinte: para viver e responder essas perguntas, além de Deuteronômio 29, fala que Deus não revela algumas coisas, mas para responder essas perguntas e continuarmos servindo ao Senhor, é fé. E a nossa definição na sala, professora, que fé é acreditar naquilo que a gente não vê, aquilo que a gente espera. Não faz sentido, mas eu creio. Eu não vejo, mas eu creio. Tomé precisou ver, bem-aventurado aqueles que não verão e crerão. Assumir a responsabilidade é se servir a Deus, deixar de ser popular. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué não está seguindo uma pesquisa de opinião, ele está assumindo uma convicção, uma certeza. A fidelidade não é determinada pela maioria, pelo status quo. Mas existe outra verdade importante aqui que Josué diz. Eu e a minha casa, ele assume a responsabilidade pelo seu lar. Isso não significa que Josué pudesse crer no lugar dos filhos dele. Muito menos, ele sabia que ele não podia fazer isso. Cada pessoa precisa responder pessoalmente diante de Deus. Mas significa que Josué estava dizendo, enquanto depender de mim, minha casa conhecerá quem é o Senhor. Minha casa ouvirá a palavra, minha casa conhecerá as obras de Deus, minha casa ouvirá a história que Deus fez na vida do meu povo, da minha família, minha casa será ensinada a orar, minha casa será conduzida à adoração, minha casa saberá qual é o nosso Deus. Podemos aplicar que essa é uma palavra especialmente necessária para as famílias cristãs hoje, mormente na IPB. Não podemos terceirizar completamente a formação espiritual dos nossos filhos, queridos. Não pode ser delegada somente à igreja. A escola dominical, a EBD, ajuda muito. Os pastores, pouco. A igreja ajuda. Mas a fé também precisa ser vivida dentro de casa. Por isso que Moisés já havia ensinado em Deuteronômio 6 e 7. Essas palavras que hoje te ordeno, que hoje te falo, tu a inculcarás a teu filho, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho. A primeira escola bíblica dominical de discipulado deve ser o lar. Nossos filhos precisam nos ver orando. Deus falou muito ao meu coração quando escrevi a tese sobre imitação. E aí eu comecei a perceber que nós somos influenciados pelos nossos pais. Nós somos influenciados por pessoas que nós admiramos. Pais não é sempre aquele que colocou no mundo, mas pessoas que são exemplo, que nós podemos imitar. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nossos filhos precisam nos ver lendo a Bíblia, orando,
precisam perceber que o culto não é apenas uma obrigação dominical, precisam perceber que Cristo é realmente o Senhor da nossa casa, porque podemos deixar muitas coisas aos nossos filhos, queridos. Casa, terreno, dinheiro, formação, profissão, mas nenhuma herança é maior do que essa. Um lar que aponta para Cristo, que serve a Cristo. Talvez eu, você, nós não possamos garantir que os nossos filhos seguirão todas as nossas escolhas. Isso é uma verdade. Mas nós podemos decidir, enquanto tiverem sob minha responsabilidade, essa casa conhecerá o Senhor. Concluindo, nós percebemos que Josué está chegando ao fim da vida. Uma nova geração continuará depois dele. Ninguém é insubstituível. E ele deixa uma declaração que atravessou os séculos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas perceba a sequência do texto. Primeiro, lembre-se do que Deus fez. A decisão começa na graça. Eu não escolhi Deus, Deus me escolheu. Eu não abençoei Deus, Deus me abençoou. Por isso que é linda aquela prática antiga. Bença pai, bença mãe. Não era nem bênção, né? É caipira mesmo. Bença pai, bença mãe. Me lembrei agora, saudosamente, lá no quarto, eu e minha irmã Esther estava do lado, ficávamos gritando para o pai, bença mãe, e eles não respondiam baixinho, aí um gritava mais alto, bença pai, enquanto eu não ouvia, Deus te abençoe, a gente não parava. Segundo lugar, reconheça e abandone os ídolos, não pode servir aos dois senhores, queridos, um pé, duas canoas, você vai cair. Terceiro, assuma a sua responsabilidade espiritual. A fé precisa alcançar a casa. Por isso a pergunta de Josué continua diante de nós. Escolhe, hoje, a quem servais. Não é uma pergunta apenas para quem nunca entrou numa igreja. Josué estava falando para o povo escolhido, o povo de Isaac, de Jacó. Era o povo da aliança. É uma pergunta para nós. Quem governa nossas escolhas? Quem determina nossas prioridades? Quem ocupa nosso coração? Quem está formando nossos filhos? Quem governa nossa casa? Talvez existam muitas coisas que não conseguimos controlar dentro de uma família. Nós não, como já dissemos, não controlamos o futuro, não controlamos todas as circunstâncias, não podemos decidir pelos nossos filhos quando eles se tornam adultos. Mas existe uma decisão que nós podemos tomar hoje. Quanto a mim, Josué não começa apontando para os outros, ele começa consigo mesmo. Quanto a mim, antes de querer uma família que sirva ao Senhor, eu preciso ser alguém que serve ao Senhor. Antes de exigir dos meus filhos, preciso olhar para a minha própria vida. Antes de exigir do esposo, do sogro, da sogra ou de alguém, antes de perguntar, minha casa serve a Deus, preciso perguntar, eu sirvo a Deus? Nós não conseguiremos salvar os outros, mas podemos falar da salvação para os outros. Então, podemos assumir diante do Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essas, irmãos, não seja apenas uma frase bonita numa plaquinha da parede da nossa casa. Que seja uma decisão, uma convicção, um compromisso, um estilo de vida. E que nossos filhos, netos, bisnetos, gerações futuras, possam um dia olhar para trás e também dizer, na minha casa havia pessoas imperfeitas, mas havia uma convicção, aquela casa pertencia ao Senhor. Amém? Tem uma música, não sei se é possível, Evandro, lá colocar. Eu vou pedir licença à nossa maestra. E eu queria ouvir só um trecho e eu vou orar depois diante dela. E você pode vir aqui para depois você tocar um amém. Como é que é o nome dela mesmo? Raquel Novaes. Tem vozes que falam mais ao nosso ouvido, não pelo cantor, né? São tons, sei lá, timbre, alguma coisa assim, ou cegueira musical minha mesmo. E a letra, principalmente o coro, de uma família, Raquel Novaes, ela está cantando com o esposo, com o filho e com a filha que sonha. E eu queria, é possível colocar, Felipe, aquela que foi na introdução, pode colocar enquanto eu vou falando. E essa música,
ela tem no refrão, fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei que muitas famílias aqui têm dificuldade em casa. Esposo, crente, esposa, filhos, pode deixar. Esposa, esposo, e filhos, etc., com problema. Nem toda a família serve. Mas Deus alcançou você. Deus espera seu compromisso. O resto é com Ele. Você não pode mudar o coração de alguém, mas Deus pode. Quando você mudar o seu coração, outras pessoas vão ver: esse Deus pode fazer. Há muitas lutas nos nossos lares. Há mágoas, há falta de compromisso. Há aquelas decisões que parece que nunca chegam. O amanhã nunca chega. Deus, como está difícil. Foram 40 anos e depois mais outros tantos até Josué chegar ao final. Muitos não viram as transformações futuras. Paulo não viu, mas hoje a palavra que Deus, a história que Deus usou na vida dele, está falando conosco. Nossos pais talvez não viram nossos filhos, muitos pais não viram, mas hoje nós estamos aqui. E eu creio que nós podemos assumir esse compromisso. Podemos. Eu quero servir ao Senhor, eu não quero colocar ídolos nesse lugar. E ore por esse motivo nesse instante. E se você quiser vir aqui à frente, vem aqui, vamos orar junto, vamos encerrar junto. Nós vamos colocar a nossa vida, a nossa casa a serviço de Deus. Nós vamos dizer assim: Senhor, eu quero te servir. Pode vir aqui à frente, você que quer vir. Nós vamos orar por você. Nós vamos assumir esse compromisso, pedindo a misericórdia de Deus. Pedir que o Senhor restaure a cada dia a nossa casa. Mas para isso, assumiremos o compromisso de orar por ela, de clamar, de pedir a Deus que mude as situações, porque nós não conseguimos. E ainda que as situações não alterem no momento, você vai dizer: se vocês escolherem não servir a Deus, eu, porém, continuarei servindo ao Senhor. E se você ler o texto para frente ali, o povo diz: nós vamos fazer o que você está pedindo, nós vamos servir a Deus, nós vamos clamar ao Senhor agora, queridos, e colocar as nossas finanças, a nossa família, a nossa saúde, a nossa segurança, a nossa igreja, a nossa amada IPB, que há muitas coisas tentando destruir, o diabo usando as mídias sociais, falando mentiras, colocando cristãos contra cristãos, falando em verdades. Mas o que importa é que nós estamos aqui como igreja, como povo de Deus, recebendo tantas bênçãos como nós cantamos no início, chuvas de bênçãos. Nós ficamos surpresos quando nós contamos essas bênçãos. Clame ao Senhor. Deus, cada alma está aqui colocando a sua casa, o seu lar. Um desafio que o Senhor pode transformar. Que nós sejamos instrumentos. O Senhor pode usar os instrumentos. É o Senhor que transforma. Mas que as pessoas do nosso lar vejam em nós o nosso compromisso, a nossa fidelidade, a nossa fé. E sejam tocados por esse testemunho e perguntem: o que é esse Deus? Esse Deus é que transforma. Esse Deus é que abençoa. Esse Deus é que conduz em meio ao deserto, as aflições, as derrotas. Ele corrige porque nos ama. E Ele quer ver o nosso compromisso. Compromisso com a obra, com o reino. O Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem dado bênçãos materiais para termos uma bela casa, uma vida confortável. Muitos não podem. E às vezes, Deus, perdão, porque quando a sua obra precisa de investimento, nós ainda duvidamos, achamos muito. Perdão, Senhor. O
Se não fosse o Senhor que esteve com essa igreja, não estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor que estivesse nos conduzindo, não estaríamos aqui. Reconhecemos isso. Cada alma que agora coloca alguém no teu altar, que o Senhor mesmo faça, Pai. Que o Senhor use os meios miraculosos que o Senhor pode fazer e possamos voltar aqui para te agradecer e com alegria dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a consolação, a unção, a direção do Espírito Santo dirija a sua vida, a sua casa, e você possa afirmar que você serve a Ele com a sua casa, hoje e até a volta de Cristo, onde todos um dia estaremos reinando com Cristo na eternidade. Amém. E que possamos cantar o amém em nome de Jesus. Se você quiser, não se constrangido, cumprimente seu irmão aí com um abraço, dizendo boa semana, declarando a bênção de Deus.